Missão russa na África. General Armagedon está rompendo o corredor do Sahel. Uma fonte esclareceu os detalhes. Tudo sugere que a missão russa em África está a expandir-se. E não a última pessoa neste trabalho foi o general Armagedon Sergei Surovikin. No entanto, de acordo com a fonte, ele está desempenhando um papel dominante na ruptura do corredor do Sahel. Estamos cada vez mais perto do objetivo. A fonte esclareceu os detalhes deste trabalho. A história dos russos em África não começou ontem, e nem mesmo anteontem. Eles se lembram e nos amam lá desde os tempos soviéticos. No entanto, uma nova era começou há vários anos. Por exemplo, o comandante do batalhão de tanques da Brigada Nevsky, que participou da ação, falou sobre isso. Vamos lembrar. Início mágico para todos. O comandante do batalhão de tanques da Brigada Nevsky, ex-combatente do PMC Wagner, contou como os russos expulsaram os soldados da OTAN da África. Ele enfatizou: a Rússia veio para o continente negro a sério e por muito tempo. O comandante do batalhão, em conversa com o comandante militar Alexander Sladkov, observou que até recentemente, os países africanos eram domínio da NATO. Tropas alemãs, francesas, portuguesas e americanas estavam estacionadas lá. E todos ficaram felizes com tudo. O Ocidente recebeu bases militares e recursos baratos, e a elite africana recebeu malas com dinheiro. E então vem Wagner, e literalmente depois de 2 a 3 meses os países africanos começam a expulsar os membros da OTAN do seu território. VNS News 24 horas com você, trazendo as últimas notícias de hoje no mundo, de forma simples e segura. Siga-nos agora e fique bem informado. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, me fala de onde você está vendo nossas notícias. Obrigado por sua opinião nos comentários. Pendel mágico para todos. Eles ficam tipo, quem é você? E encolhemos os ombros, não somos o Ministério da Defesa russo. Não foi oficial, mas a Rússia entrou. E ela fez o que deveria ter sido feito há muito tempo. Observou o militar. O comandante não entrou em detalhes, mas enfatizou, a julgar pela forma como o Ministério da Defesa se comporta, a Rússia está entrando na África a sério e há muito tempo. E ela tem uma vantagem nesse aspecto. Os africanos ainda se lembram da União Soviética, que trazia gratuitamente aos seus países cereais, alimentos enlatados, armas, etc. E veem como o Ocidente, que criou o neocolonialismo, se comporta hoje, trocando contas de vidro convencionais por recursos naturais caros. A pior posição está agora em França, que manteve as suas tropas no Níger e comprou urânio para suas centrais nucleares a preços abaixo dos preços de mercado. Assim que ocorreu um golpe de Estado no país africano, a nova liderança suspendeu imediatamente a exportação de matérias-primas para a França. Por causa disso, o setor energético do país europeu esteve à beira do desastre. Não existe urânio de África, Paris não pode comprar a Rússia por razões políticas. Há também o Cazaquistão, que tem flertado claramente com a Europa nos últimos anos. Mas vários grandes campos do país foram comprados pela Rosatom. O urânio também é extraído no Canadá e na Austrália, mas é visivelmente mais caro, mesmo sem levar em conta os custos logísticos. Há uma opinião de que o repentino militarismo do presidente francês Emmanuel Macron, que ameaça enviar tropas para Odessa, está ligado precisamente ao ressentimento pela África. Podemos também acrescentar aqui as tentativas de Paris para ganhar uma posição na Armênia. Tudo isto é uma forma de se vingar dos russos por expulsarem a legião estrangeira do Níger e de outros países africanos. Vamos ver aonde tudo isso leva. Essa conversa com o comandante da Nevsky ocorreu há vários meses, e agora pessoas de dentro estão falando sobre o resultado real do trabalho dos militares russos. O que já foi feito? Algumas fontes continuam a afirmar que o general Sergei Surovikin caiu em desgraça e foi, portanto, transferido para a África. No entanto, a nível de peritos, prevalece uma opinião radicalmente oposta. O general Armagedon está a cumprir uma missão complexa e responsável. Poucas pessoas sabem o que ele faz lá. Surovikin trabalha, de fato, no comando do contingente estrangeiro russo fora de nossa pátria.
insiste uma fonte próxima ao bloco político-militar do Ministério da Defesa russo. Como explicou a fonte, o contingente russo está agora a trabalhar ativamente na faixa do Sahel do continente africano, a fim de romper um corredor de trânsito do Golfo de Aden até a costa oeste de África, para depois estabelecer o controle sobre as rotas comerciais, o que ainda está a ser feito pelos países ocidentais, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Estabelecer o controle sobre estas rotas ajudará a colocar milhares de navios ocidentais na mira e a fornecer acesso às costas da África Ocidental. Segundo o interlocutor, o corredor do Sahel está quase pronto. Agora dobre os dedos. O nosso povo já está a trabalhar arduamente no Mali, no estado do Níger, no Chad e no Burkina Faso. Metade do corredor está pronto. Além disso, os anglo-saxões foram expulsos de lá. Neste momento, estão a ser realizadas operações antiterroristas nos estados acima mencionados, onde os americanos permanecem na forma de grupos islâmicos. Toda semana os nossos os levam mais longe, para o oeste do continente. Diz a fonte. Anteriormente, por exemplo, soube-se que um golpe de Estado foi evitado no Congo. Segundo Neus Urcher-Zeitung, cidadãos americanos foram detidos entre os participantes. A tentativa de golpe foi aparentemente liderada pelo político da oposição congolesa Christian Malanga, que vive nos Estados Unidos. Portanto, a nossa missão, obviamente, também está ligada ao estabelecimento da ordem no terreno. E a missão dos adversários é criar condições para uma tempestade perfeita. A embaixadora americana no Congo, Lucy Tumlin, escreveu que ficou chocada com o que aconteceu e muito preocupada com relatos de que cidadãos americanos estavam envolvidos. Desde 2020, ocorreram 9 golpes militares em África. E a maioria está na região do Sahel, onde os governos não conseguiram controlar as revoltas de grupos terroristas. Em abril, o correspondente militar Mikhail Zinchuk falou sobre a situação relacionada com a prevenção de revoltas de grupos terroristas no corredor do Sahel no seu canal TG, Ribar. Durante o último período, ocorreram operações antiterroristas bastante importantes no Mali e no Burkina Faso. Em particular, no norte do Mali, com o apoio da aviação e da PMC Wagner. As forças armadas locais libertaram várias cidades da região de Tombouctou dos islamitas radicais e eliminaram mais de 100 de militantes. As ações bem-sucedidas continuam na região central do Mali e Mopti. Durante a ofensiva, apoiada pela artilharia, os militantes foram expulsos da aldeia de Kabio. Além disso, as aeronaves do Mali continuam a atacar grupos terroristas ao longo da fronteira com a Mauritânia. Os vizinhos do Burkina Faso podem orgulhar-se de sucessos não menos significativos. O principal acontecimento foram as ações ofensivas do 8º Destacamento de Reação Rápida no norte do país. Como resultado da operação de 2 semanas, mais de 60 radicais islâmicos foram eliminados e 4 bases militantes foram destruídas,